Então, nós paramos aqui, né, no sistema hematológico e nós vamos estudar sobre as hematopatias, tá, que são doenças no sangue e o sistema hematológico em si, tá? Então, a gente sabe que o sistema hematológico compreende o sangue, tá, e os locais onde o mesmo é formado. Nós sabemos ou não sabemos que o sangue é formado na medula óssea? É lá que o nosso sangue é formado, tá? Nós temos o nosso fêmur e nós temos a medula, tá? E nessa medula há o nascimento do nosso sangue, tá? Ele é formado na medula óssea. E os linfonodos também, tá? Os linfonodos, eles são gânglios linfáticos que estão em todo o corpo e estão ligados aos vasos linfáticos. Então, quando na massoterapia eles falam, vamos fazer uma drenagem linfática, quando o paciente está demasiado, quando o paciente está se sentindo inchado, né? Eles chegam lá falando que estão inchados, que estão ademaciados. Há uma massagem, né, específica para que todo líquido seja drenado pelos vasos linfáticos. As toxinas do corpo, elas são encaminhadas pelo massoterapeuta para que ela se elimine, tá? Elimine no corpo, no nosso corpo, fazendo com que ele fique enxuto, né? Ele vai ficar sem aquele líquido ali que tá fazendo aquele volume, às vezes no abdômen da mulher, né? Em outros lugares. Então, por isso que é muito usado, é muito utilizado a drenagem linfática, ok? Então vamos nós. O sangue é um órgão que funciona como veículo para o transporte de nutrientes, né, de excretas celulares, hormônios e eletrólitos dentro do organismo. Então, gente, o sangue ele é um carreador tanto de nutrientes e ele também elimina, né, através dele, dessa circulação, vai eliminando toda a excreta celular. As nossas células, ela tem tempo de vida, ela tem um tempo específico de vida, e quando ela morre, porque a célula morre, é o sangue que carrega para excretar, tá, esses restos celulares. E ele também nos traz o oxigênio, né, a vida. O oxigênio, ele carrega o oxigênio através dos componentes que nós vamos estudar dentro desse sistema, tá? Ele é formado por uma parte líquida, que é 55% de plasma, né? Uma parte sólida ou celular, que é 45% de células sanguíneas. Então, o sangue é formado por plasma e células sanguíneas, ok? Vamos aqui nos elementos do sangue, né, que são totalmente importantes se estudar um a um para saber a função de cada um nesse sistema tão lindo que é o sistema hematológico. Vamos nas hemácias, gente. As hemácias, também chamadas de eritrócitos, tá? Elas têm esses dois nomes, hemácias ou eritrócitos. Você vai ouvir falar das duas formas. Você também já ouviu falar nas hemácias como glóbulos vermelhos, né? Lá no segundo grau, a gente tem vermelhos, que também são as hemácias. Elas estão presentes no sangue em número bem interessante, bem importante, tá? Ela que nos ajuda a carrear o oxigênio. As hemácias, elas têm um formato, pode reparar aí na foto, côncavo, tá? Ela é tipo uma bola que você fura e fica assim, ó, tá? Com essa covinha. Aqui na covinha é onde o oxigênio se encaixa e vai carreando por corpo inteiro o oxigênio. Se fosse aberta assim, o oxigênio não iria parar, né? Ele ia escapar. Então ela foi feita exatamente nessa forma para que ele possa aqui, ó, ficar no meio, no côncavo dela, carreando oxigênio para cima e para baixo no nosso organismo. Ela é um transporte de oxigênio, né? Ela transporta o oxigênio para o nosso corpo. Então, olha a importância dessa hemácia. Eu vou lembrar que pode ter outros pela frente, mas eu vou lembrar que dos que possuem, ela é em forma de foice, é uma foice mesmo, tá? É um C,
É um C. E ela não tem esse espaço de carreamento de oxigênio. Então, pela forma dela e por ela não ter a quantidade, né? Porque ele não carrega o oxigênio em quantidade perfeita. Então, é por isso que os pacientes têm várias complicações. Isso vamos dar uma pincelada aqui, mas é só para título de formato das hemácias, tá? Aqui nós temos ali do ladinho das hemácias os monócitos, também de suma importância no sistema hematológico. Eles são células de sistema imunológico, né, que tem a função de defesa do organismo. Ele defende o nosso organismo de corpos estranhos como vírus e bactérias. Então, ele consegue captar ali no nosso sistema que foi invadido por uma bactéria, por um vírus, tá? Por um fungos, e ele sempre está ali para nos defender. Nós, utilizamos exames de sangue. Esse exame de sangue chamado leucograma, tá? Quando a gente executa esse exame chamado leucograma ou hemograma completo, é mais fácil vocês conhecerem ele como hemograma completo. Ele traz a quantidade de célula de defesa que nós temos no nosso sangue. Então, quando a gente faz um hemograma completo, tá? Nós estamos ali tentando descobrir quantas células de defesa nós temos no nosso sangue. Com o aumento dessa célula, quando tem no exame de sangue o aumento dessa célula, nós já temos uma infecção, né? Uma infecção já para estudar, né, nesse paciente, ou também um distúrbio inflamatório, ou ele está com uma infecção instalada, ou ele está com um distúrbio inflamatório. Isso tudo na alteração dos monócitos no exame de sangue. Aqui do ladinho nós temos os eosinófilos. Os eosinófilos, gente, são um tipo de glóbulos brancos do sangue que desempenham um papel importantíssimo do organismo a reações alérgicas, a asma, a infecções por parasitas. Então, todas as vezes que nós tentamos descobrir no exame de sangue sobre alergias, se o paciente está com uma crise asmática bem interessante ou uma infecção por parasitas, nós vamos lá no eosinófilo para descobrir isso, tá bem? Então, ele participa também da imunidade, protetora contra certos parasitas. Então, assim, nós temos que ter quantidade suficiente de eosinófilos no corpo para nós termos a proteção contra certos parasitas, tá? Se ele tiver alterado, nós podemos suspeitar que esse paciente está com algum tipo de parasita também, tá? Vamos ali embaixo para as plaquetas. As plaquetas têm uma importância também enorme nesse sistema maravilhoso que é o sistema hematológico. A plaqueta também é conhecida como trombócitos, tá? Ou vocês vão ver o nome de plaquetas ou trombócitos. São células produzidas pela medula óssea, obviamente, e responsável pelo processo de coagulação. Interessante, quando nós cortamos, né, a mão, descascando alguma laranja, nós corremos e caímos e começa um sangramento. O que acontece nesse sangramento? As plaquetas, elas logo percebem que tem uma porta de entrada ali, que o sangue está extravasando. E as plaquetas, elas têm, parece uma caspa, sabe? Elas parecem umas lâminas. E elas têm a noção de que aquele sangue está ali se extravasando do corpo. E elas correm lá para fazer o tamponamento desse sangramento. Olha que perfeição. Ela vai lá naquele corte e começa a se amontoar. Ela está naquela ferida para que o sangramento seja estancado e não leve o paciente a uma perda sanguínea importante que leve a ele a um choque, tá? Hipovolêmico. Isso o choque hipovolêmico é quando o paciente perde muito sangue. Ele tem um choque hipovolêmico levando à morte, tá, gente? Então, as plaquetas, elas participam da coagulação sanguínea, havendo maior produção de plaquetas. Quando o organismo percebe que ali tem uma saída, uma porta de saída para o sangue, a quantidade de plaquetas é enorme. Ela começa a produzir para que haja plaquetas suficientes para tamponar aquele sangramento ali, tá? Impedindo, como eu já disse antes, a perda de sangue excessiva.
tá? Os hemofílicos, eles têm a deficiência de plaquetas. Por isso que tem que ter todo o cuidado com o paciente hemofílico, porque se eles tiverem a morte, porque isso assim, no modo da gente ver, porque ele não tem a plaqueta suficiente, por isso que ele várias medicações para que esse sangramento ele seja barrado de alguma forma, tá? Quando o paciente está com plaquetas baixas, lá no nosso exame, velho exame de sangue, quando a gente detecta plaquetas baixas, nós chamamos de 2 nomes, tá? Trombocitopenia. Penia é o quê? É a diminuição, tá? É baixa, é penia, coisas que diminuem, tá? Na linguagem da enfermagem, né? Na linguagem nossa da saúde. Então, a trombocitopenia é a diminuição de plaquetas, ou vocês também vão ouvir o nome de plaquetopenia, a diminuição, tá? Das plaquetas. Corresponde à diminuição do número das plaquetas no sangue, tá, gente? Então, trombocitopenia ou plaquetopenia é a diminuição do número de plaquetas no sangue. Essa situação que prejudica a coagulação e pode causar aquele sangramento excessivo que nós estamos falando, tá? Então, quando nós temos plaquetopenia, né, nós temos a deficiência da coagulação sanguínea, tá? Então, o que pode causar? É isso, nós vamos lá para a nossa vivência na clínica médica. Como nós podemos visualizar, tá? O paciente que pode está tendo um sintoma, um sinal de plaquetopenia, gente. Então, manchas roxas na pele do nada aparecem no paciente. Essas manchas também podem ser avermelhadas, tá bom? Sangramento nas gengivas ou pelo nariz também. Epistaxe. Lembra que eu falei do sangramento no nariz, que a gente chama de epistaxe? Então, este sangramento. E a urina do paciente também pode vir a estar avermelhada. Como é o nome que nós damos à urina com sangue? A hematúria, né? A hematúria é a urina com sangue. Se o paciente tiver de fralda, vamos perceber na hora do banho, na hora da troca de fralda. Se o paciente está de sonda, nós também vamos ver lá, né, no circuito da sonda e na própria bolsa coletora, vamos ver os sinais de hematúria, ok? Então, isso é plaquetas baixas, onde não se tem a coagulação perfeita e o paciente começa a sangrar. Ok? Então a gente consegue observar isso nos sinais. São sinais, aquilo nós vemos mesmo, tá? Nós conseguimos observar. Observamos o paciente sangrando pela gengiva. Ele mordeu uma maçã ali na nossa frente, ele comeu uma fruta. Nós fomos alimentar ele porque ele não consegue se alimentar sozinho. Percebemos sangramento. Esse paciente também com sangramento na urina, nas fezes, enfim, nós temos que observar a saída de sangue desse paciente e suspeitamos, tá? Então a gente sinaliza para a enfermeira e para o médico que o paciente está com esse sinal que nós conseguimos ver e ali eles vão tomar as providências cabíveis, tá? Vamos lá para os linfócitos. Os linfócitos também são conhecidos como leucócitos, né, ou glóbulos brancos. Eles fazem parte dos glóbulos brancos lá na defesa do sangue, tá? Eles defendem o organismo contra doenças, infecções ou alergias também, tá? Os linfócitos também, eles nos protegem contra infecções e alergias. Quando nós temos algum ataque alérgico ou algum ataque infeccioso, ele tá ali para nos defender, tá? Para nos defender, defender o nosso organismo, no caso, né? Aí nós vamos falar da linfocitopenia. Penia nós falamos que é o quê? É uma baixa de alguma coisa. É um número anormalmente baixo de linfócitos, tá? Então esse número anormal de linfócitos, essa baixa de linfócitos no sangue é um tipo de glóbulo branco, eu já disse, nós chamamos de linfocitopenia, tá? Número anormalmente baixo de linfócitos no nosso sistema hematológico, ok?
Agora nós vamos falar sobre é, quais são os distúrbios que podem haver quando nós estamos com os linfócitos baixos, algum distúrbio nos linfócitos, tá, gente? É isso que eu quero dizer. Um distúrbio que pode reduzir o número de linfócitos. Quando nós pegamos o exame de sangue e vimos lá, nossa, deu um distúrbio aqui, né, nos linfócitos desse paciente, reduziu os linfócitos desse paciente. Nós pensamos em alguma doença, tá? Como isso acontece no exame de sangue, que é a AIDS, tá? E a desnutrição. A AIDS e a desnutrição são duas doenças que acometem, tá? Que fazem distúrbios e reduz os linfócitos, tá bom? Então, o paciente está ali, o exame de sangue está ali, ele está com baixa nos linfócitos, nós podemos imaginar que esse distúrbio dessa baixa pode se relacionar com alguma doença. E as doenças mais comuns com essa baixa é a AIDS e a desnutrição, tá? São doenças que a gente já visualiza um pouco mais. Mas tem outras, mas assim, essas estão mais vamos falar sobre também a leucocitose, né? Nós vamos lá nos leucócitos e vamos falar sobre leucocitoses. Gente, a leucocitose, eu não tô vendo aqui, mas eu vou falar sobre ela, tá? A leucocitose é o que? Está relacionada a uma infecção bacteriana, uma inflamação nesse sistema de leucócitos, tá? O leucócito são células brancas também. E nós pensamos assim, quando o exame de sangue do paciente vem com leucocitose, ok? Nós podemos imaginar que ele tem uma infecção bacteriana, uma inflamação, ou até mesmo, na maior das gravidades, uma leucemia, tá? Então, isso a gente também tem que pensar. Traumatismos também causa leucocitose, tá? Exercícios intensos. Por que leucocitose causa exercícios intensos? Porque os exercícios que nós praticamos, nós fazemos um movimento repetitivo em que nós fazemos o nosso músculo se inflamar, não é isso? Ela se inflama, ela se incha, né? Ela fica grande, ela fica inchada, demasiada. É por isso que o nosso músculo fica daquele tamanho quando a gente malha, tá? Acontece ali um processo inflamatório naquela musculatura. E a leucocitose, ela também, no exame de sangue ela aparece quando vocês fazem, né? Exercícios incansáveis, tá? Intensos. Ela vai aparecer uma leucocitose na maioria das vezes no exame de sangue, tá bom? E o estresse também, tá, gente? O estresse, ele causa leucocitose. Ele faz com que nós conseguimos ver isso até quando o paciente está super estressado e teve algum problema que levou ele a uma unidade de saúde. Nós também podemos pesquisar levando em conta o seu estresse, tá? Então, nós falamos a leucopenia, os linfocitopenia, né? E agora nós passamos para os leucócitos. Vamos falar sobre os neutrófilos. Aqui está os neutrófilos para vocês, tá? Os neutrófilos, eles são conhecidos também como leucócitos polimorfonucleares, né? Com vários núcleos, ok? O que acontece? Porque ele tem esse nome diferenciado? Ele faz parte do sistema imunológico, ok? Fazem parte do sistema imunológico e possui a capacidade de fagocitose. Então, vamos mexer um pouquinho nos neutrófilos. Os neutrófilos é assim, ele faz parte do nosso sistema imunológico. É como se fosse uma vacina dentro do nosso corpo, ok? Quando o organismo ele percebe um corpo estranho nesse sistema, no nosso sangue, o que eles fagocitam, eles se alimentam,
tá? Desse corpo estranho. Eles englobam esse corpo estranho. É como se fosse, vamos ver aqui que eu tenho para mostrar. Mais ou menos que vocês vão entender, tá? É como se fosse esse leak paper aqui, tá? O que acontece? Quando esse leak paper é um corpo estranho dentro do nosso sistema sanguíneo, tá? E o neutrófilo consegue visualizar isso. Tem alguma coisa estranha nesse sistema. Então ele vai lá e fagocita. Ele engloba, tá? Este corpo estranho e ele digere ele elimina ele numa digestão, tá? Uma digestão ali por dentro, eliminando esse mal que possa vir atingir o nosso organismo, tá? Então ele engloba essa célula e ele digere ela. É assim que ele trabalha, tá? Então essa capacidade de fagocitose auxilia, né, na benfeitura das partes da defesa primária. Ele é tão importante que ele faz parte da defesa primária contra bactérias e fungos. Se bactérias caem fungos na corrente, ele vai lá e fagocita. Faz igual eu falei com vocês, tá? Ele engloba e digere e elimina. Ok? Assim que ele faz. Então, por essa importância, os neutrófilos, eles fazem parte de 60% a 70% dos leucócitos circulantes no nosso corpo, tá? Então, os leucócitos, quando nós falamos sobre leucócitos, ele engloba os neutrófilos. Eu não sei se está dando para vocês entenderem essa parte, que é um pouquinho mais complicada, tá? Qualquer coisa a gente vai repetir isso de novo para vocês, tá bom? Vamos então, aí ele faz essa parte importante, tá? De 60% a 70% dos leucócitos do nosso organismo é os neutrófilos que sobressaem, ok? Nós temos agora aqui embaixo os basófilos. Basófilos. O que são os basófilos? Gente, durante o combate a uma infecção, tá? Em nosso corpo, os basófilos, eles liberam duas importantes substâncias no nosso corpo. A heparina, que é um importante anticoagulante que vocês já devem ter ouvido falar, tá? Mas é um anticoagulante natural que nós temos. E a outra é a histamina. A histamina, ela atua como vasodilatador nas alergias, tá? Então, o que acontece? O basófilo, ele vem, tá? Quando ele vê algum combate à infecção em nosso corpo, ele vem e libera essas duas importantes substâncias, ok? Que é a heparina, que é um importante dar trombos no nosso sangue, coágulos no sangue, ele não deixa dar, porque algumas infecções elas podem vir a acarretar coágulos, tá? Placas de sangue coagulados no nosso sistema. Então, o basófilo vem para quê? Para soltar essas duas substâncias, tá? Importantes. A heparina para que não deixe coagular esse sangue no nosso sistema hematológico, tá? No nosso sistema sanguíneo, e também a histamina, que atua como vasodilatadora nas alergias, tá? O basófilo nessa composição do sangue, ele vem aí com 1% a 2%, tá? Ele vem em pouca quantidade, mas a função dele é mega importante, vocês estão vendo, né? Não deixando o sangue coagular e também jogando a histamina para que tudo que tiver ali que possa dar uma alergia, né, ele vai lá e retira, tá? Tudo que possa ser uma alergia que venha nos causar um mal maior, ele vai lançar a histamina para eliminar, tá? Nós vamos dar uma parada nesse vídeo aqui e nós vamos voltar para a gente fazer um videozinho, outro vídeo continuação, tá? Para não ficar muito grande e ficar no sistema pesado para vocês. Vamos lá então.